Amém. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Aproveitando que você está sobre os pés, em reverência à palavra, abra sua Bíblia, por favor. Vamos ler em duas passagens. Vamos ler uma carta e um livro. A carta é a primeira carta do apóstolo Paulo. E logo em seguida nós iremos ler Apocalipse, capítulo de número 3. Primeiro livro, primeira carta, primeira carta do apóstolo Pedro. Capítulo é o de número 2. Pedro. Mais um pouquinho para frente, depois a gente vai ler Apocalipse. Glória a Deus. Primeira de Pedro, capítulo 2, o versículo é o de número 9, bem conhecido dos irmãos. Assim diz a Bíblia, a minha versão é NVI. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Também bem conhecido. Louvado seja Deus. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 17. Diz assim a Bíblia: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Tem algum irmão com uma versão diferente? Isso. A versão que o Lárcio é Almeida Corrigida Fiel, diz assim: como dizer, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Tome assento, que Deus tenha misericórdia de nós, e fale conosco através da sua maravilhosa, poderosa e inerrante palavra. Amém? Antes de ir para a palavra, eu gostaria de expressar aqui minha alegria e a gratidão por essa oportunidade que me é dada nessa noite, a vida do meu pastor Lindomar, da pastora Vilcelene, todos os irmãos que fazem parte da família Formosa. Hoje não era para me estar aqui neste culto, porque eu trabalho em Goiânia também, mas uma voz de manhã falou: você não vai hoje não. Eu falei: eu vou levar uma advertência, não tem nada não. Aí eu falei: então não vou, você vai amanhã. Aí passa um pouco, o pastor me manda a mensagem, aí está explicado. Então se eu estou pregando aqui, irmão, é porque Deus me deu oportunidade. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu quero dizer aqui que eu estou muito alegre e feliz em ter visto e ouvido o diácono Pedro ter ministrado a palavra aqui na terça. Fico muito feliz pela sua vida, guerreiro. Deus continue te abençoando. Amém? E também fico feliz de estar vendo novamente o meu amigo Irandi Borges. Agora você arrumou um parceiro, Clésio, ó. Está no mesmo patamar. Tranquilo, devagar, mas vai chegar lá. Amém? Muito bom ver o Irandi novamente aqui. Meus irmãos, Deus me colocou essa palavra no meu coração, para que possa ser ministrada nessa noite. Estamos hoje aqui, é o antepenúltimo culto, no final do fechamento desse projeto de vida. E eu tenho certeza absoluta que desde o princípio até aqui, o Senhor falou, vai continuar falando e falará no último dia do projeto de vida. Quantos creem assim?
E desde o começo Deus falou de forma singular, através de cada irmão, através de cada irmã, através de cada instrumento aqui que foi usado por Deus em cada culto. Isso é bom, e saber que Deus, Ele é um Deus que usa quem quer, do jeito que quer, na hora que quer. Basta apenas que haja um lugar, o lugar para que Deus possa ser ali o alvo principal da pessoa, para que a pessoa possa ser usada e assim transmitir a palavra do Senhor. E nessa noite não será diferente. A palavra de Deus, meus irmãos, ela pode ser explanada, pregada em três formas. Existem três tipos de mensagens. Existe a mensagem que nós chamamos de a mensagem expositiva. Existe a mensagem que nós chamamos também de textual. Existe também a mensagem que nós chamamos de temática. Dentre todas as três, Deus fala. Tem irmãos aqui no nosso meio que usa mais o tipo de mensagem expositiva, que é a mais usada no nosso meio. Tem irmãos aqui que gostam de usar a mensagem textual, e outros que gostam de usar o tipo de mensagem temática, que é o meu caso. Mas parece que Deus gosta que eu prego só na temática. E a mensagem temática é algo muito especial, porque você fica preso no tema e você não pode sair de lá. Porque senão você vai estar cometendo um sério erro, um grave erro, de sair daquilo que Deus colocou para ser ministrado. E um pregador da palavra, um pregador bíblico, um pregador da verdade, quando ele prega uma palavra, ou ela prega uma palavra, quando ele termina a palavra e quando ele entrega o microfone, ele toma o seu assento, a primeira pergunta que tem que vir à sua mente, o que deve ser feita, não é: será que eles gostaram da mensagem? Será que eu toquei em alguém? Será que eles vão achar legal, vão me elogiar? Será que eles vão me aplaudir? Um pregador bíblico da palavra, a primeira coisa que tem que vir à sua mente: Senhor, eu falei tudo que o Senhor queria? É isso mesmo? Faltou alguma coisa? Se faltou, me perdoa. Um pregador da palavra, um pregador bíblico, ele tem que descer do altar, quando ele entregar o microfone, e na sua consciência tem que estar uma consciência limpa de que ele falou o que deveria ter falado. Portanto, eu quero dizer aos irmãos, eu digo isso sem querer como desrespeitar e nem ser mal educado, mas eu não estou preocupado se você vai gostar ou não da mensagem. Eu estou preocupado se eu vou falar o que Deus vai mandar eu falar. Porque quando eu chegar na minha casa, eu tenho que dormir, e eu tenho que dormir em paz, para acordar no outro dia e saber que eu falei o que o Senhor queria que fosse falado. Quando eu não faço isso, eu não sou um pregador, eu sou um bajulador. E bajulador, irmão, está um batendo no outro no meio das igrejas. Bajuladores tem um batendo no outro. Não é o nosso caso aqui, porque sempre é falado pelo nosso pastor que temos a liberdade de pregar o que Deus, de fato, Ele entrega a ser pregado. E é isso que tem acontecido no nosso meio. Portanto, meus irmãos, a palavra que nós lemos é uma palavra muito intrigante, isso mesmo. Porque nós lemos um texto aqui na primeira carta do apóstolo Pedro, que é muito bom de ouvir isso. Porque se eu falar para os irmãos aqui, quem é geração eleita? Glória a Deus. Quem é sacerdócio real? Aleluia. Quem é nação santa? Mistério. E quem é povo exclusivo de Deus? Aleluia. Só que de fato, na realidade, não é se você tem sido geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus. O apóstolo Pedro, ele prega aos judeus e não aos gentios, porque esse papel cabe ao apóstolo Paulo. E eu tenho que quando o apóstolo Pedro ele vai pregar aos judeus, a expectativa dele era essa, daquela nação ser conhecida como assim, uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus. A expectativa era essa.
Mas quando eu vou para Apocalipse capítulo 3, versículo 17, a realidade muda. E nós sabemos que Pedro e João são contemporâneos, participaram da mesma época, estavam juntos como os discípulos de Jesus, viram as mesmas coisas, experimentaram os mesmos milagres que Jesus fez, os dois ali. Só que quando eu saio da expectativa e eu vou para a realidade, a coisa aperta. Porque o apóstolo João, ele vai dizer em Apocalipse capítulo 3, 17 que... E para quem que João está dizendo? Para a igreja mais rica da época, da Ásia. E teologicamente falando, nós somos essa igreja, meus irmãos. Infelizmente. Não somos a igreja de Filadélfia, que é a anterior. Somos a de Laodiceia. Somos uma igreja que se diz rica, que está enriquecida, que não tem falta de nada. Só que Jesus vai falar, vocês são desgraçados, são miseráveis, vocês são pobres, vocês são cegos e vocês são nus. E outra coisa, eu estou do lado de fora, estou batendo na porta e estou querendo entrar, só que eu não tenho liberdade para entrar. Expectativa, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, realidade, Apocalipse capítulo 3, versículo 17. E como eu disse aqui no começo, é claro, uma parte da minha introdução, que um pregador bíblico, ele tem que pregar o que Jesus quer. O Senhor me deu um tema para essa mensagem. E não escandalize por causa do tema. Porque nessa noite eu quero pregar o tema geração da graça que se tornou uma desgraça. E eu tenho base bíblica para pregar esse tema. Sabe o que eu fico imaginando na minha mente? Como deve ter sido a noite de Jonathan Edwards, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi ele que pregou o sermão Pecadores na mão de um Deus irado. A história diz que após o final desse sermão, os irmãos da igreja estavam segurando na pilastra do templo, com medo de serem lançados no abismo eterno. Como deve ter sido a noite deste homem, mas ele pregou a palavra do Senhor. E aquela palavra não foi para que os irmãos ali ficassem com medo de servir a Deus, não, mas para que eles ficassem alertas, ligados na verdadeira fé, para que não assim fossem sucedidos a eles, se tornassem pessoas que desceriam o abismo, mas serviam como um alerta. E nessa noite Deus tem essa palavra como um alerta para nós. Tenho certeza que para muitos que estão na prática do pecado será bastante indigesta, mas para aqueles que vivem na graça e estão caminhando na fé, na santidade do Senhor, será como vacina para que você não caia no engodo da serpente de Satanás. Aleluia! Meus irmãos, por que a primeira pergunta que deve ser feita nessa noite? Talvez alguém diga, o que isso tem a ver com o nosso tema? Tudo. Porque o tema está dizendo, são mergulhados no Evangelho de Jesus Cristo. Meus irmãos, observe bem, tem muita gente que está pensando que está mergulhado, mas na verdade estão morrendo afogados no rio de Jesus Cristo. Pessoas que estão aparentemente no Evangelho, mas infelizmente estão morrendo afogados porque estão brincando com coisa séria. Recentemente lá em Tumbiara, na semana retrasada, foi manchete de jornal, 2 homens que tentaram atravessar um lago lá. E a reportagem diz bem claro que eles conheciam o lugar, sabiam do lugar, mas só que brincaram com o lugar. E eles acabaram morrendo afogados. Conheciam o lago, conheciam bem, só que morreram porque foram brincar com o que não se devia brincar. Tem muita gente dentro da igreja brincando com o que não se deve brincar. Jesus não é objeto de brincadeira. Jesus não é alguma coisa, a igreja não é algum lugar que você paga o ingresso, senta e Jesus está num picadeiro fazendo graça para fazer você rir, para fazer você sair daqui alegre, feliz, com a alma saltitante, porque amanhã é um novo dia, uma nova semana. Não. Não. Nós estamos no Evangelho da verdade. E é bem sabido por todos, meus irmãos, que existe outro evangelho, como o apóstolo Paulo bem assim diz.
que se alguém vier pregar outro evangelho a não ser o de Jesus Cristo, que ele seja anátema, amaldiçoado. Então ele já diz a nós muito antes, há muitos anos atrás, que já existiria outro evangelho que não é o de Jesus Cristo. E é este evangelho que nós temos que ficar com a nossa antena ligada. Porque se outro evangelho está levando muitas pessoas à ruína, mesmo implantados, fixados dentro das igrejas, ouvindo a palavra, cantando os hinos da igreja, mas infelizmente esse outro evangelho que não é o de Jesus Cristo, não é o da verdade, está levando muitas pessoas ao abismo, mesmo que dentro do rio, que é Jesus Cristo. Então que isso sirva de alerta. Então qual que é a primeira pergunta que nós poderíamos fazer? Já que o tema é a geração da graça, que se tornou uma desgraça, qual será a pior geração que irá passar por essa terra até se dar o dia de todo o fim, que será logo após o milênio, com a destruição completa de Satanás? Qual será? Você já fez essa pergunta? Eu estava um dia limpando a garagem lá de casa, rapando, e eu falei, Senhor, qual será a pior geração que vai passar por essa terra? Porque nós estamos numa geração que é a chamada da graça, e tudo mais. O Senhor me levou à geração do milênio. A geração do milênio, meus irmãos, observe bem, será uma geração que nós podemos ver um novo Éden na terra. Porque a Bíblia diz que na geração do milênio, Satanás será trancado no inferno durante 1000 anos. Teologicamente, podemos supor que essa geração será a pior ou uma das mais piores, tirando a da graça. Porque naquele tempo não haverá Satanás, não haverá demônios, não haverá enfermidade, nós teremos um governo pleno, teremos Jesus Cristo governando a terra, e nós sabemos que Jesus Cristo, Ele sabe fazer as coisas acontecerem. A natureza voltará ao seu leito normal, tudo será reconstruído, colocado de forma natural, como Jesus fez. Mas a Bíblia diz que mesmo assim, no final do milênio, Satanás virá, será solto, e ele sairá às nações enganando a muitos. Muitos quem? Quem esteve no milênio, participando do governo de Jesus Cristo, de um governo sadio, sem corrupção, sem engano, sem injustiça, sem maldade, de paz. Mas a Bíblia afirma que depois disso, meus irmãos, Satanás mesmo assim enganará muitos. A muitos. E o que isso quer dizer? Meus irmãos, o ser humano não vale nada. Não é por causa do diabo que nós somos o que somos. Não é por causa da macumba, da feitiçaria, disso, daquilo, não. Somos o que somos porque nós somos maus por natureza. E Jesus vai provar isso depois do milênio. Mesmo sem doença, sem praga, tudo normal, mas as pessoas abrirão as suas bocas e blasfemarão contra Deus, blasfemarão contra Jesus, reclamarão, não querão e virarão as costas para o nosso Senhor. Mas vamos para nós estamos numa época chamada a época da graça, ou dispensação da graça. Nós assembleamos, nós somos dispensacionalistas, nós cremos nas 7 dispensações que a Bíblia nos relata. Mas qual será a pior geração? Será que foi a geração do povo no deserto? Em que nunca se ouviu nem se viu tantos milagres acontecerem como no deserto. Um lugar infértil, um lugar inóspito para se viver. Alguém já passou por um deserto da vida fisicamente? Já passou pelo calor de um deserto fisicamente? Já passou pelo frio de um deserto fisicamente? Esse povo passou por isso tudo, mas a Bíblia diz que no calor tinha ar-condicionado do céu, e no frio tinha uma coluna de fogo aquecendo, mas mesmo assim abriam a boca e reclamaram contra Deus. Depois de passar mais de 4 gerações sendo escravas pelo Egito, após serem libertados, mesmo assim falaram para Moisés: Moisés, porque você nos tirou lá do deserto? Lá nós tínhamos comida todo dia, lá nós tínhamos isso e aquilo para nos matar no deserto. Qual será a pior geração que vai passar por essa terra, meus irmãos?
Será a geração dos juízes? Será a geração dos reis? Será a geração dos profetas? E quando eu me refiro a isso, eu me refiro à Bíblia. A geração dos profetas, que nós sabemos que na época existia profetas que eram corrompidos, como o profeta de Balaão. Qual será a pior geração que passará por essa terra? Mas nós estamos vivendo na geração da graça. Meus irmãos, observe bem, nós temos ferramentas que os nossos irmãos, quando chegaram ao Brasil, não têm. Daniel Berg, Gurnavin, nós não temos a ferramenta que esses homens tiveram. Nós somos considerada uma população pós-moderna. Hoje você resolve a maioria das coisas da sua vida pelo celular. Hoje dentro das igrejas nós somos aparelhados dos melhores sons, dos melhores instrumentos. E eu ouvi uma reportagem aqui em Anápolis, na rádio imprensa, um pastor dizendo que por falta de músicos cristãos convertidos, agora estão contratando músicos mundanos, gentios, para trocar nos louvores, nas equipes de louvor, porque não tem. Então a solução é contratar. Você vai lá e paga um instrumentalista ali, alguém que é mundano, que faz parte da roda dos escarnecedores, mas o que importa é o louvor da igreja fluir, a igreja sentir o louvor, meu irmão. O que importa é isso, não importa mais a santidade, a separação do louvor, do pregador, dos irmãos, não. Isso está acontecendo no nosso meio, no meio dessa geração. Agora, outra pergunta, por que a geração da graça está se tornando uma desgraça? Primeira coisa, essa palavra desgraça, ela tem 2 pesos, 2 medidas. 2 pesos, 2 medidas. E eu quero aqui deixar um parêntese, eu quero deixar um parêntese e deixar bem claro que não estou usando essa palavra no sentido pejorativo, porque ela no sentido pejorativo, meu irmão, no mundo espiritual, ela sai arrebentando tudo, porque toda palavra, essa palavra, quando ela é dita no mundo espiritual das trevas, serve para invocação de demônios. Quantas pessoas que xingam, falam dessa palavra de forma pejorativa, e Satanás faz a folia dele por causa desta palavra. Uma vez eu fui visitar uma família, na época da igreja em ação, e fui fazer uma visita para uma família lá no Parque dos Pirineus. Eu fui sozinho, porque um rapaz me ligou e falou para mim, ô irmão, ele me chamou de pastor na época, vem aqui, eu queria que você orasse por mim, e a minha esposa vai ligar de dentro do presídio, tal hora, eu queria que você falasse com ela pelo telefone, tal hora que ela vai ligar. Eu falei, vou sim, eu falei, vou sozinho, né? Então vamos. Chegamos lá, a família, tinha lá 3 adultos, e a tribo de Judá estava lá das crianças. Eu nunca vi tanto menino, Jesus amado. Qual que eu perguntei para eles, vocês são de qual lugar do país aqui, para não ter o discernimento? E eu fui lá, chegou a hora lá, a mulher ligou de dentro do presídio, me passou o telefone, falei com ela, orei por ela, preguei para ela, no final fiz a oração por toda a família. Meu irmão, quando eu coloquei a mão na cabeça de uma mulher lá, e comecei a orar por ela, Deus começou a falar na minha boca, toda palavreado, tudo aquilo que se refere a isso. Meu irmão, na hora o demônio se manifestou na vida da mulher. Aí torceu o braço para trás, virou o olho, eu falei, está aí o mistério da coisa. E eu orei por ela, e no nome de Jesus, o demônio foi expulso. Aí no final, conversei com ela, falei, irmã, deixa eu te falar, irmã não, senhora, é o seguinte, não adianta, eu vou sair daqui, mas se você continuar xingando, falando as mesmas palavras, o demônio vai voltar e vai tomar posse de você de novo. Então, meus irmãos, essa palavra, no sentido pejorativo, maligno dela, Satanás, ele tem liberdade, mas nessa noite, o diabo não pode ter essa liberdade, porque eu não estou usando essa palavra nesse sentido, amém? Na verdade, eu quero usar essa palavra no sentido etimológico dela, que essa palavra diz que ela quer dizer, ela vem do italiano, que quer dizer disgraziato. Olha que interessante. Ela vem do italiano, a origem dela é no italiano, ela diz disgraziato. Olha o que significa? Infeliz e deformado.
Então, por que que essa geração está se tornando uma geração desgraçada? Você observou que a palavra, etimologicamente, ela quer dizer infeliz e deformado. Agora, vem cá. Vamos sair da nossa bolha, do nosso mundinho, vamos dar uma olhada na nossa volta. As coisas não estão assim, nós não estamos vivendo uma igreja infeliz e uma igreja deformada. Hã? Quantas igrejas você vai que, se certas coisas não acontecer, as coisas não fluem? Se não tiver o acampamento dos jovens, o jovem fala, vou para o mundo, porque lá no mundo tem isso, tem aquilo, não quero ficar nessa igreja, não tem festividade nessa igreja, não tem nada para que possa o jovem fique se sentir bem. E outra coisa, a igreja, ela tem sido ou não deformada, irmão? Vamos para as origens da igreja e nós vamos reparar se essa igreja de hoje, ela tem a ver com alguma coisa da nossa igreja primitiva. Eu falo no sentido de caráter, eu falo no sentido prático da palavra, porque as coisas, conforme elas vão se modernizando, as coisas vão se modernizando, mas modernizando sem Jesus, sem tirar Jesus do foco, sem tirar Jesus do centro da coisa, do centro da igreja. E assim a Bíblia fala, como é que eu posso ter essa certeza? Porque a Bíblia fala que lá em Provérbios 3:21, olha que interessante, a Bíblia diz assim, a desgraça persegue os pecadores, mas o bem é a recompensa do justo. Então essa palavra, ela pode estar ligada àquilo que muitas pessoas estão sofrendo hoje. Uma vida destruída, uma vida sem sentido, uma vida sem rumo, sem prumo, uma vida como uma coisa ao léu, que não tem fundamento, que não tem uma diretriz. Literalmente, essas pessoas estão vivendo uma vida desgraçada. Mas você pode dizer, mas eu conheço uma pessoa que você está dizendo, ela tem uma casa boa, um carro bom, tem isso e aquilo. Meus irmãos, isso não é sinônimo de paz. Isso não é sinônimo de felicidade. Isso não é sinônimo de que Jesus está lá. Pelo contrário. Tem muita gente nesse formato, mas já está pensando como vai provocar a sua morte no dia de amanhã. Quantas pessoas estão desgostosas com a vida e estão já ali elaborando como vai ser o seu suicídio. É notícia no meio de nós, há algum tempo atrás, no mês passado, se eu não me engano, de um pastor que suicidou. E uma das causas que esse pastor suicidou, não estou aqui justificando que isso é injustificável. Uma das causas porque esse pastor se suicidou foi desgosto no meio da família, no meio dos filhos, que tomaram outro rumo. Imagine você, imagine eu, um pastor que prega a palavra, que fala a verdade, que prega o evangelho da verdade, o seu filho, a sua filha, uma hora ou outra, quer vir a casar, que vai seguir outros rumos, e aquilo que a Bíblia condena, aquilo que a Bíblia não aprova. Imagine você como ficaria a sua mente, você a vida toda falando de Jesus, da verdade, e de repente, meus irmãos, nossos filhos não são presos às nossas vidas, infelizmente, porque chegará uma hora que eles vão ter que decidir qual caminho eles irão trilhar. Eu digo sempre para o Pedro Augusto, mais para o Pedro Augusto do que para a Ana Beatriz, porque a Ana Beatriz está muito pequenininha, mas eu digo para ele, Pedro Augusto, se você não for fiel a Deus, você vai para o inferno. Se você não servir a Jesus, ser fiel à palavra, você vai para o inferno. Não importa o que acontecer, seja crente, honra a palavra de Deus, vai ler Bíblia, vai orar, vai se santificar, porque eu não posso te salvar, você tem que se salvar a si mesmo. E essa verdade, meus irmãos, tem que ser dita aos nossos filhos. A partir do momento que os nossos filhos já têm conhecimento do bem e do mal, fale para ele a verdade, porque se ele morrer sem conhecer essa verdade, o sangue dele, o sangue dela, vai cair sobre a sua vida. Fale a verdade. Então, as pessoas, muitas delas, têm a sua vida dessa forma. Mas, para nós nessa noite, através dessa palavra, por que essa geração está se tornando uma desgraça?
O texto de Apocalipse, no capítulo 3, ela já nos revela a resposta. Por quê? Porque essa igreja, que era considerada a mais rica, ela se tornou autossuficiente, ela se tornou independente, e ela se tornou soberba. Todo autossuficiente, todo independente, todo soberbo, irmão, é um desgraçado, é um infeliz, é um deformado. E quantas igrejas no nosso meio estão dessa forma? Porque já alcançaram um patamar elevado, fisicamente, estruturalmente, já não lembram de onde saíram. E eu me lembro muito bem quando eu cheguei a essa igreja no ano de 2002, quando ainda o culto tinha poucas pessoas, o louvor, quem tocava ali na época, se eu não me engano, era o pastor Gessé, o pastor Domar também tocava o violão, e eu lembro que não tinha isso aqui, esse reto, o negócio era um reto projetor, que era no papel, você colocava ele na luz e passava lá. Se o irmão vacilasse, cochilasse, o hino passava, o irmão está lá. Então tinha que ficar ligado, tinha que ficar vigilante. Então, e eu fico admirado comigo mesmo, por que Deus me trouxe aquela igreja, com aquela estrutura, daquele formato? Porque, mano, eu fui um camarada do mundo que gostava, eu gostava da coisa de festa, eu era uma pessoa viciada em rave, eu não gostava de rave, eu amava rave, eu amava aquilo me deixava fissurado. Então, como é que Deus me colocou dentro de uma igreja desse jeito, com um pastor cantando um hino medieval, vamos dizer assim? Não era aqueles hinos para a direita, nem para a esquerda, para frente, para trás, por todos os lados, mas é aqueles hinos da harpa, e eu chego lá com a minha calça de 1,46, com a minha camisa bem larguinha, com os meus colarzinhos da Jamaica, porque eu gostava muito, porque referência ao Bob Marley, que é o maior apologista da maconha do mundo, que eu gostava, porque o cara era apologia, então eu gostava, e eu estou dentro de uma igreja dessa, sendo que ali perto, irmão, existiam outras igrejas que faziam o meu perfil, que estavam conforme a minha configuração de mundano, e eu me lembro que na época eu tinha muitos convites a participar, tinha um tal de G12, G20 na época, e eu via muitos amigos meus ali da Vila Formosa indo nesse lugar, mas eles voltavam da mesma forma ou piores. E eu falava, cara, o que eu vou fazer num lugar desse? Se for para ser isso, eu não quero, eu vou ficar na minha e pronto, acabou. Mas aí Deus me coloca dentro de uma Assembleia de Deus, quadrada, aleluia, que falava uma palavra quadrada, mais reta, verdadeira, com o pastor, às vezes quadrado. Aí Jesus me fixa lá, transforma a minha mente, pega a minha pessoa, transforma numa pessoa que presta, e estamos aqui até hoje, pregando a palavra do Senhor, e às vezes quando você vai comentar com uma pessoa, que você faz parte da mesma igreja, há 22 anos, elas abrem a boca, boca aberta, e falam, como pode isso? Caráter, irmão, caráter, 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 caráter. Se a palavra, o evangelho de Jesus Cristo não te transformar, irmão, você é uma farsa. E eu fui transformado por esse evangelho, aleluia! Eu saí de uma vida desgraçada e fui levado para a graça do Senhor. E essa graça não foi vã na minha vida, aleluia! Meu irmão, nunca pensei em voltar a usar as mesmas drogas que eu usava. Já pensei em parar, sim, desistir jamais. Já pensei em recuar, sim, desistir jamais. Porque eu tenho certeza, irmão, no meu subconsciente, inteiramente, internamente, eu sei disso, que se eu cair nesse mundo, eu não volto mais. Então eu não posso me arriscar lá. Eu não posso. É perigoso, muitas pessoas arriscaram e não voltaram mais. Muitos amigos meus arriscaram e não voltaram mais, porque foram aventurar-se. E não se pode aventurar-se no mundo onde ele jaz, é dominado por Satanás, aonde o sistema é dominado pelo inimigo. Não podemos nos aventurar, meu irmão. Permaneçamos fiel a Deus, inabaláveis, mergulhando sempre no evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Aleluia! Meus irmãos,
é algo de se espantar, porque o apóstolo Paulo, na sua carta que ele envia a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1 ao 5, ele fala de 17 características desta igreja desgraçada. Ele fala de 17 características desta igreja em que eu estou pregando. Para não ficar nas minhas palavras, a Bíblia diz assim: saiba disto, nos últimos dias. Estamos nós nos últimos dias? Você crê em outra geração, irmão? Eu não creio. O pastor pregou uma palavra aqui uma vez, e aquilo tirou muito embaraço da minha mente, muita dúvida. Por isso que é bom a gente, às vezes, não perder o culto. Quando não dá, irmão. Deus conhece, querido. Não vem com frescura, com conversa fiada para o lado de Deus, não. Quando não dá. Não é verdade? Agora, quando dá para vir no culto e não vem, é muita sem vergonhice. Ah, não vi, não. Não dá. Agora que dá para vir, vem, irmão. E nesse dia Deus falou, Deus usou o pastor, falando sobre essa questão de geração. E uma das coisas que ele falou, que uma geração, no sentido mais amplo da palavra, ela pode durar 100 anos. Agora olha para mim, irmão, e seja sincero. Você acha que do jeito que está a coisa, no caminhar da carruagem, você acha que nós temos mais 100 anos para frente? Você acha que nós temos mais outra geração para frente? Você acha que temos? Com essa negócio artificial aí que estão criando? Eu estava vendo essa reportagem, um pastor pregando a palavra, não era o pastor, era a inteligência artificial. Eu falei, que capeta é esse? Não sei se vocês viram isso. Isso aí é lá nos Estados Unidos. Eu falei, que coisa de louco. Você acha, irmão, que nós vamos ter mais 100 anos para frente depois dessa geração? Irmão, esquece. Se prepara, meu irmão. Não, eu disse errado. Não se prepare, esteja preparado. Aleluia. Jesus pode tocar a última trombeta. A qualquer momento, nós ouviremos o soar da última trombeta. Não fique nessa aí, nesses futuristas da vida, dizendo que haverá outra geração. Outros não, meu irmão, nós estamos na última geração. A qualquer momento, meus irmãos, não faça planos, aleluia. Apenas se prepare, aleluia. Oh, glória a Deus. Se eu não me engano, Tessalonicenses, Paulo diz que quando primeiro os mortos ressuscitarão, e logo em seguida nós, aleluia, aprumados, alinhados, estaremos juntos, ouviremos o som da última trombeta, aleluia, seremos transladados, arrebatados dessa terra. Nós somos a última geração. Guarde o que você tem, não brinque com o que você tem, aleluia. Para de ficar vendo novela, para de ficar vendo gibi, coisas de quadrinho, meu irmão, vem para a realidade. Vem para a realidade, cai para esse mundo aqui, nós estamos vivendo em guerra. As pessoas estão se suicidando aleatoriamente, sem se preocupar se tem família para cuidar, se filho vai ficar para trás. Meu irmão, Satanás está fazendo a festa, aleluia. Mas essa noite eu estou pregando para uma igreja que não é das desgraças, mas é uma geração da graça, que não está se curvando perante o sistema mundano. Glória! Quantas pessoas, meus irmãos, usaram aquilo que Deus deu, o talento que Deus deu, para ganhar multidões? Por isso que essa geração está tornando uma desgraça. Eu estava vendo uma reportagem num canal de TV, e a mulher que estava ali na reportagem, fazendo a entrevista com ela falou, o entrevistador perguntou para ela, onde você começou a cantar? Na igreja. Eu não vou dizer o primeiro nome da mulher lá, mas o vulgo dela é Batidão. Batidão. Talvez até alguém aqui, o crente descompromissado, já tenha contado um versinho da música dela. Aí ela estava dizendo, eu comecei na igreja, no meio dos irmãos. Aí eu estou aqui, ó, mais de 500 milhões de visualização no YouTube. Comprou lá um carro lá, falou, não gostei desse carro não, achei pequeno, vou comprar um mais caro. Meus irmãos, Elvis Presley cantava na igreja, falava para ele, na igreja você não vai ter sucesso não. Na igreja você não vai conseguir alcançar o patamar que você quer, não vai cantar para o mundo. Elvis Presley cantou para o mundo, ganhou o mundo e perdeu a sua alma para Satanás. Morreu em cima do seu próprio vômito. Morreu em cima do seu próprio vômito. Quem é este
que Deus tirou, que Deus deu talento, e com esse talento, ao invés de usar esse talento para ser usado nas mãos de Deus, preferiu usar ele no mundo. Morreu nas mãos de Satanás, em cima do seu próprio vômito. Lady Gaga começou a cantar na igreja também. Nos seus últimos dias de vida, morreu, cheirou até o seu vaso sanitário, de tanta viciada que ela estava. Aquela cantora Marília Mendonça, tem vídeo dela, não estou falando asneira, tem vídeo dela na internet, cantando na igreja. Quantas pessoas são influenciadas pelas músicas que essa mulher compôs, que são totalmente destruidoras de famílias. Começou a cantar na igreja. E a lista vai, meus irmãos. Quantos nós conhecemos que estão hoje dentro das igrejas? Uma coisa a ser observada: talento, nós nascemos com ele. Dom é Deus que dá. E Deus não dá dom para moleque, não. Deus não dá dom para pessoa que não tem compromisso. Deus dá dom para quem é servo de Deus, quem é serva de Deus, para quem tem preço, para quem paga o preço, para quem vive numa vida de santidade, integridade com Jesus. Agora, talento, as pessoas nascem com ela. E quantas pessoas estão camufladas no nosso meio, no meio das igrejas evangélicas do Brasil, usando o talento que elas têm, enganando a muitos, arrastando multidões, ganhando dinheiro, ficando enriquecidas, dentro das igrejas, nos altares das igrejas, e elas não são as maiores culpadas são as quem a convida, porque pastores de hoje não oram para chamar um pregador, alguém que louva a Deus. Chamam porque arrastam multidões, chamam porque tem tantos seguidores no Instagram, no YouTube, no Facebook. Não chamam porque tem intimidade com Deus, porque canta para Jesus de fato, de verdade. Bem-vinda à geração desgraçada. É essa que nós estamos vivendo, não é a futura, é essa. Pessoas estão usando os talentos, enganando as igrejas, e dizem que cantam na unção. Mas é o que eu disse aqui no começo, um pregador bíblico, alguém que louva biblicamente, ele não está preocupado se vai louvar a Deus, e as pessoas, e a preocupação dela, ou dele, não é se as pessoas vão gostar do louvor, da letra, da melodia, do ritmo. O que ela tem que preocupar, o que ele tem que preocupar, é se esse louvor, em primeiro lugar, antes de alcançar o seu coração, ele tocou no coração de Jesus, aleluia, e tocou no coração de Jesus, a unção desce, a glória desce, pessoas são batizadas no Espírito Santo, o nome de Jesus é glorificado, e o cantor, a cantora, ele fica no anonimato, porque quem tem que aparecer é Jesus de Nazaré. Eita glória! Mas estão por aí, ganhando dinheiro, ficando rico, e muitos dos irmãos que estão na igreja, que são ungidos, abençoados, que têm vida com Deus, compromisso com Deus, não têm oportunidade, porque no nosso meio existem pastores carnais, pastores que não têm discernimento das coisas espirituais, e as ovelhas estão perecendo, as ovelhas estão caindo pelos apriscos da vida, por falta de líderes, que são espiritualmente, totalmente ligados, e têm comunhão com o Senhor das almas. Só que a conta vai chegar um dia, a conta vai chegar, irmão, e a conta de Jesus é igual fatura de boleto de cartão de crédito. Rapaz, aquele trem não falha nunca. Já falhou para você? Se falhou, você me fala qual cartão que você tem, que eu quero ter um desse também. Irmão, você pode estar no sábado, no domingo, dia de finado, dia de Natal, chega e chega, e você não paga para você não, eles vão cobrar até a sua alma no final, com juros e correções. Mas a conta de Deus, a conta do Senhor vai chegar para essas pessoas, porque eles estão tocando na noiva, na menina dos olhos de Deus. E com esse povo não se brinca, não se toca, porque foi comprado pelo sangue de Jesus, que foi vertido lá na cruz do Calvário. Aleluia! Agora, para não te deixar tão assustado assim, porque às vezes a gente pensa, né, fazemos parte do Brasil, e tem uma coisa que me deixou a minha alma alerta. Foi uma pregação que a pastora Ana Carolina, ela pregou aqui no domingo pela manhã,
E ela falou algo, irmão, que mexeu com a minha alma e que me deixou preocupado. Eu tenho certeza que foi Deus que falou por ela. Ela disse assim, que assim como os Estados Unidos, ele perdeu essa graça que nós temos, o mover do Espírito Santo tão diretamente. E esse vento do Espírito Santo, ele foi soprado para a bandeira do Brasil naquele dia, reunido naquela praça. Sofremos um sério risco de correr esse perigo. Se Deus não, olha, presta atenção no que eu estou dizendo, e eu estou dizendo por voz do Espírito Santo. Se nós não nos levantarmos, presta atenção nisso, está gravado. Se nós não nos levantarmos, reagirmos o quanto mais rápido possível, nós vamos perder. Nós vamos perder. Vou te dar um dado aqui. Talvez você vai ficar meio desequilibrado. O Brasil, ele é conhecido não só como o país do futebol, mas você sabia também que o Brasil, ele é conhecido por certos aspectos. Isso é fonte do Google. Olha o que diz, segundo pesquisas, o Brasil é o primeiro lugar na América Latina, conhecido como o país mais infiel da América Latina. Eu estou falando num contexto de 660 milhões de pessoas. Eu estou falando num contexto de 20 países da América Latina. O Brasil encabeça esses 20 países. E quem é esse país, Brasil? O quarto país considerado o mais protestante do mundo. Para muitos cristãos evangélicos brasileiros, considerado um país totalmente avivado. Mentira! Avivamento, fogo de palha. Quer outro dado mais legal ainda? O Brasil, ele está ocupando e está caminhando em passos largos para ser considerado o país mais promíscuo do mundo. Pesquisa efetuada em 45 países, encabeçado por Austrália. Somos o segundo lugar. Quem é esse país? O Brasil. Aonde se concentra aproximadamente, segundo estatísticas do IBGE, 60 milhões de cristãos. Aonde está esse povo? Aonde está? Você sabe o que é um país promíscuo? É um país onde o sexo banalizado é liberado. Aonde é um país onde a virgindade ela é perdida com mais facilidade. Estamos alcançando esse nível, irmão. E isso está acontecendo dentro das igrejas, no nosso meio. Acordemos o quanto mais rápido possível, para que esta glória, para que este vento do Espírito Santo não nos abandone, e viremos uma ação apóstata, porque brincamos com o que não devíamos brincar. Você acha que eu gostaria de pregar isso aqui, meu irmão? Eu tinha escolhido uma mensagem para Eclesiastes capítulo 7. Eu falei, mensagem boa, vai dar uma animada no ego dos irmãos. O irmão está sofrido, coitado. Sofrido com tanta coisa, essas coisas estão acontecendo. Aí Jesus falou, fala, responsabilidade sua. Depois você banca. Eu falei, então tá bom, vou falar aqui, negócio aqui. Meu irmão, vamos colocar a nossa anteninha de pé. Você está sentado no banco dessa igreja? Dê glória a Deus por isso. Você tem um pastor que fala para você, ou se você não está conformado com essa igreja, muda outra e vai fazer diferença na outra. Dê glória a Deus por isso. Porque você nunca viu e nem vai ver alguém falar um pastor desse jeito? Me mostra. Mostra para mim. Rapaz, os pastores não querem perder os mesmos por causa dos dízimos dela. Porque se sair, cai a renda. Mas aqui não é o pastor que fala, não é a pastora, não é o pregador, é o Espírito Santo de Deus. Enquanto o Espírito Santo de Deus tiver liberdade, não, Deus vai usar o pastor, Deus vai usar a pastora, a criança, o ancião, a anciã, Deus vai falar, aleluia! E o diabo vai para o inferno, que é o lugar dele, vai para lá, Satanás. Vamos dar glória a Deus! Porque o seu pastor te chama atenção.
Porque o seu pastor falou, você não foi orar, você não está jejuando. Como é que está a sua vida? Dê glória a Deus, irmãos. O que tem no nosso meio são mercenários e não são pastores. Maú, Sarai, Debasequevia. Vamos guardar a vida do nosso pastor em oração, da nossa pastora em oração, para que continue, aleluia, nesse prumo, aleluia, continue nesse caminho, porque sendo assim, meu irmão, com certeza, subiremos ao céu, e quando chegarmos lá, aleluia, você verá que valeu a pena ouvir palavras como essas, aleluia. Mas isso aqui que me intriga, que deixa uma pulga de orelha levantada, é porque a gente vem para a igreja, ouve certos tipos de palavras que julgamos ser forte, ser dura, e a gente fica murmurando, sai reclamando, mas ninguém aqui quando vai numa dessas lojas que tem por aí, e lá está passando uma música que chama a mulher disso, daquilo, que acaba com a mulher, já ouviu isso? Eu nunca vi ninguém falar, tira essa musiquinha aí, tá, eu vou processar, não, ninguém fala nada, mas quando vamos à igreja, esse pastor prega duro, esse pregador prega duro, mas lá ninguém reclama, né? Meu irmão, isso aqui não é para te matar, isso aqui é para te levantar, aleluia, isso aqui não é para colocar você dentro da sepultura, enterrar, não, isso aqui é para tirar da sepultura, te colocar de pé, e te fazer um salvo na presença de Jesus. No meio dessa igreja que nós estamos vivendo, que a Bíblia diz, que o apóstolo João diz que é uma igreja desgraçada, mas que se diz rica, bastarda e não sei o que mais, nós encontramos uma classe de pessoas que são as amantes de si mesmos, ou os amantes de si mesmos. São pessoas que não aceitam o trabalhar de Deus, porque elas, para si, elas dizem a seguinte frase: meu corpo, minhas regras, minha vida, minhas regras, meu mundinho, e pronto, e acabou, meu irmão. Vou te dizer um negócio aqui, a partir do momento em que você aceita Jesus, você perde o domínio de si mesmo. Vou fazer uma metáfora para este exemplo. Eu moro numa rua, e na rua onde eu moro tem uma casa, e naquela casa mora uma mulher, e a mulher que ali mora naquela casa paga aluguel. Só que a mulher que mora naquela casa, ela ficou mais de anos sem pagar aluguel. E o dono da casa queria tirar ela de lá. Senhora, não pode ficar aí, não está pagando aluguel, como é que faz? A casa não é sua. E essa mulher ficou ali por alguns anos. Sabe o que teve que acontecer para aquela mulher sair da casa que não era dela? O dono da casa teve que acionar a justiça. A justiça teve que ir lá tirar a mulher da casa. E sabe o que é o pior ainda? O dono da casa teve que pagar o caminhão do frete para tirar a mudança da mulher da casa que não é dela. A nossa justiça é uma mãe. Agora eu quero aplicar isso aqui para nós. Meu irmão, você está morando numa casa que não é sua. Você está numa casa que não é sua. Isso aqui não te pertence. Quando você olha no espelho, você não está olhando para você necessariamente, você está olhando para um templo e morada do Espírito Santo. Quando você olha para o espelho, você não está vendo o divino, a Kate, não, você está vendo um servo, uma serva de Deus, templo e morada do Espírito Santo. Me prova, pregador, mas prova, Bíblia, 1 Coríntios 6, 19, 20, olha o que Paulo diz: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não sabem vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por um preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Um dos maiores desafios do evangelho verdadeiro hoje é tirar você de você mesmo. Um dos maiores desafios não é destruir Satanás. Meu irmão, Satanás já está destruído antes da fundação do mundo. Satanás, ele está cumprindo habeas corpus, porque a sentença dele já foi declarada. Já está, é um réu já prescrito. Ele já está sentenciado. Satanás não é problema para a igreja. Satanás não é problema para a igreja. Meu irmão, Satanás às vezes serve até de trampolim para que Deus possa fazer coisas.
O maior problema da igreja, não posso dizer que Jesus tem problema, mas aplicando para nós aqui, o maior problema de Jesus é tirar você de você mesmo. Porque se Ele der o que você quer com você mesmo, vai dar problema. É por isso que muita coisa não acontece na nossa vida, porque você está aí dentro. Tira você daí de dentro, irmão. Tira. Fala, dá licença, eu. Olha para o espelho e fala, dá licença daqui, ô fulano. Permita-se esvaziar-se de si mesmo. Porque a Bíblia diz que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que conversa fiada é essa? Meu corpo, minhas regras, vírgula. Se você aceitou Jesus, levantou a sua mãozinha, se manifestou publicamente, meu irmão, você não é dono de si mesmo mais. Quem manda aí agora é Jesus, aleluia. Então você vai aonde Ele manda, você veste o que Ele manda, você come o que Ele manda, você vê o que Ele manda, aleluia. Porque você não se pertence, Ele que domina você. Então permita-se, querido, querida, se esvaziar de si mesmo. Enquanto você estiver morando aí, meu irmão, Deus não vai fazer o que Ele quer fazer, porque se Ele fizer vai dar problema, e você está correndo o risco de perder a melhor coisa desta vida, que é a sua salvação. E Deus não dá pedra para os seus filhos, Deus não dá pedra no lugar de peixe. Canai e Bévia. Se liberte de si mesmo, pelo amor de Deus. Fuja dessa geração. Meu corpo, minhas regras. Isso aqui, irmão, vale para homem quanto para mulher. Porque você está pensando o quê? Que isso aqui, isso aqui é para mulher. Mulher? Vai olhar para o lado dos homens hoje. O negócio está bagunçado. O camarada não aceita nada não. Ele é o bambambam. Ele é o déspota, meu irmão. Eu conheço um na Bíblia que se achava desse jeito. Deus pegou ele, transformou a mente dele e colocou ele para pastar com os animais. Então antes que você parte com os animais, tira você de cena. Deixa Jesus entrar em cena. Ei, Jesus quer entrar em cena, aleluia. Se você continuar querendo fazer as coisas não vão andar, vai continuar travado. Se desperta nessa noite, aleluia. Não é você que escolhe seu emprego, não é você que escolhe a sua casa, aleluia. Não é você que escolhe o seu carro, é Jesus de Nazaré, aleluia. Porque Ele habita em mim, eu sou templo e morada do Espírito Santo dele. Agora, como é que eu posso dizer, irmão, que eu faço parte de uma geração avivada, faço parte de um avivamento sem precedentes, para onde tem estádios que estão superlotados, um esbarrando no outro, não está cabendo mais ninguém, enquanto a pessoa está louvando a Deus, as pessoas pulam de alegria, as pessoas estão se saltitando de alegria, porque a letra é bonita, é mesmo, o hino é bonito, é mesmo, as pessoas pulam, se sentem felizes, mas quando acaba aquilo ali, vão para as suas amizades que Deus não aprova, vão para os seus relacionamentos em que a Bíblia diz que é julgo desigual, saia dali, vão beber sua cerveja sem álcool, vão beber os seus vinhos da vida. Oh, meu irmão, não se iluda, isso não é avivamento, isso é fogo de palha. Quer ver o que é avivamento? Vai na época de John Wesley. A Inglaterra foi abalada por causa de um avivamento de um homem, John Wesley, George Whitefield e outros ali, meu irmão. A Inglaterra experimentou 100 anos de paz, bares foram fechados, meu irmão. E quando o avivamento entra, ele entra em todos os sentidos da sociedade. Os bares foram fechados. Na política houve uma transformação. Somos declarados um país avivado. Quem governa o Brasil hoje é considerado o homem mais corrupto do mundo. Onde é que está esse avivamento? Pastor, eu quero confessar algo para o senhor. Quando o senhor pregava e falava que a culpa é nossa, do 9 dele ter ganhado, aquilo me tirava do sério, pastor. Eu não ficava com raiva, né, do senhor, é por causa do que o senhor falava. Eu falei, rapaz, eu não voltei nessa coisa ruim, não tem culpa de nada disso não, viu? Morro em paz. Sabe o que Deus me disse, pastor?
Se o corpo está bem, mas um membro estiver doente, não tem como. A igreja, ela estava aparentemente bem. Eu estava empolgado, irmão. O mito estava lá, conservador, patriota. Ó, a igreja, ó, que aliança. A igreja vai explodir. Aí Deus lá do céu falou: opa, eu conheço. Vou cortar a asinha de vocês um pouco, para vocês não se encher de soberba. E aconteceu o que aconteceu. Males que vêm para bem, meus queridos. Deus não saiu do controle. Ele está lá com o controle na mão. Mas aquilo que o pastor falava me deixava arrebentado por dentro. Mas eu entendi o processo que Deus estava fazendo com a igreja, por causa de membros do corpo que estavam feridos, doentes. E Deus não quer uma igreja com um corpo onde tem membros doentes, sangrando, inertes, que estão a ponto de serem amputados porque não fazem mais nada. Não, Deus quer primeiro levantar essa igreja. Deus quer levantar essa igreja, aleluia. Depois que Deus vê uma igreja que não depende de homem, de sistema de homem, Deus vai pegar essa igreja, vai encher da sua glória, porque Deus vai olhar para o coração dessa igreja e vai ver uma igreja que não depende de homem, vai ver totalmente dependente de Deus, e Deus vai fazer a obra que tem que ser feita no nosso país. Então o avivamento verdadeiro, irmão, ele abala as estruturas da nossa sociedade. Somos considerados um país de 60 milhões de protestantes, o quarto do mundo, mas nós não vemos mudanças no meio da nossa sociedade. Me diga quantos bares foram fechados onde você mora. Me diga quantos prostíbulos foram fechados na cidade onde nós moramos. Me diga, irmão, me diga, irmã, quantos da sua família que já experimentaram uma mudança genuína na sua vida por causa do seu testemunho de vida? Me diga, me fale, por favor, porque isso é avivamento. O avivamento no país de Gales, um jovem com apenas 25 anos marcou a história daquele país. Avivamento da Rua Azusa, aleluia, onde Will Smith, ali, Wickfield, se eu não me engano, eu sei que o nome dele é Will, abalou ali naquele lugar, aconteceu um avivamento, os Estados Unidos da América ficou marcado. Me diga, irmão, se estamos avivados. Me diga. Mentira do diabo. Ele quer iludir a igreja, ele quer colocar a igreja num patamar de acomodação e fazer na nossa mente, colocar na nossa mente que nós estamos bem. Não estamos bem. Precisamos, meus irmãos, melhorar, melhorar e melhorar. A geração da graça que se tornou uma desgraça. Avivamento não é o que nós estamos ouvindo e nem vendo. Isso é fogo de palha. O verdadeiro avivamento, ele provoca duas mudanças: metanoia e metamorfose. Metanoia no grego quer dizer mudança de pensamento. Tem gente que tem o corpo, mas a mente de mundano. O corpo está na igreja, mas a mente está no mundo. O corpo está aqui, mas a mente já está pensando no próximo pecado que vai praticar. E isso não é avivamento. O avivamento, ele pega a sua mente, transforma ela, modifica ela. E sabe qual que é a mente que a Bíblia diz que ele coloca? A mente de Cristo. Então, se a mente é de Cristo, aleluia, eu penso como Cristo, aleluia, aleluia. Então eu não penso como mundano penso. E eu sofro uma metamorfose extra, uma metamorfose do meu corpo, da minha vida. E eu digo isso tanto por dentro quanto por fora, porque existe no nosso meio muitas pessoas que dizem, que fazem e assim vivem. Mudaram às vezes por dentro, mas por fora não tem mudança. Esse evangelho é fraco. Esse evangelho é do Paraguai. Esse evangelho não vale nada.
Porque o Evangelho de Jesus Cristo pega um homem chamado Paulo, assassino, perseguiu os cristãos, transforma a sua mente, transforma a sua vida, agora de perseguidor, passa a ser perseguido por causa de Jesus Cristo. Ei, você que diz que você é um cristão, lá na empresa, eles te amam ou te perseguem porque você é um cristão? Eles te amam porque você, quando se assenta na roda dos escarnecedores, vai ouvir a piadinha, rir, achar legal, mas sai logo dizendo: ei, meu irmão, como é que você é conhecido lá na empresa onde você trabalha? Como um cristão verdadeiro ou como um simpatizante do Evangelho e não provoca mudança em ninguém? Porque se eu sou um cristão, e se eu tenho um avivamento, e se eu não faço parte dessa geração desgraçada, eu sou luz, e aonde essa luz chega, as trevas se dissipam, elas são destruídas, elas vão embora, porque aonde tem a luz de Cristo, a treva vai embora. Shariaba Shurabasevia Nagasu. Para finalizar, eu quero fazer uma aplicação para a conclusão dessa mensagem. E não estranhe o que eu vou dizer, porque eu tenho certeza que você nunca ouviu o que você vai ouvir agora. A igreja brasileira está fazendo da graça o que se faz com uma prostituta. Presta atenção no que eu vou dizer e grave isso. A igreja brasileira está fazendo da graça o que se faz com uma prostituta. Vai até o prostíbulo, conhece uma das meretrizes, se assenta com ela, conversa com ela, paga uma bebida para ela, troca informações íntimas, informações confidenciais, sorriem juntos, brincam, e depois de um determinado tempo, vão para o ápice da desgraça, que é a intimidade conjugal. Logo após isso, pagam o que tem que pagar, viram as costas e vão embora como se nada tivesse acontecido. A igreja está fazendo desse jeito com a graça de Deus. As pessoas vêm à igreja, conversam com Jesus, conversa através da palavra do Senhor, trocam informações, às vezes até pagam através de um dízimo, de uma oferta, para não ficar mal na fita. Logo após tem um momento mais de intimidade, que é quando o pastor chama à frente, o pregador chama à frente, e naquele momento as pessoas são visitadas, porque visitação é diferente de morada, e o que nós temos na igreja hoje é um tempo de visitação, e não de morada. Elas são visitadas, tem aquele êxtase, choram, se quebrantam, se abraçam, e logo após desse momento íntimo, viram as costas e vão viver a sua vida desgraçada, como se a graça fosse uma coisa banal. A graça não é uma coisa banal, ela custou o sangue de Jesus de Nazaré. E Paulo fala mais ainda: por causa da graça veremos nós de pecar. Ele confirma e dá a resposta: de maneira nenhuma. Não é por causa da graça, meu irmão, que você pode prostituir e no outro dia confessar com o pastor e viver sua vida. Talvez não dê tempo de você chegar no pastor e confessar e continuar a sua vida. Não faça da graça uma prostituta, pelo amor de Deus. Não faça da graça uma prostituta. Você acariciia, brinca com ela, mas no final você vai menosprezar, vai viver com seus amantes. E eu tenho um texto bíblico para isso, base para isso, irmão. Leia Oséias, pelo amor de Deus. Meus irmãos, não faça isso. Não façamos isso pelo amor da nossa alma. Fique de pé. Fique de pé. A graça não é uma prostituta que você encontra ela num prostíbulo, que você paga uma bebida para ela, que você fala palavras, não.
A graça é muito mais do que isso. A graça é um favor que nós não merecemos. Meu irmão, eu e você, era para nós estarmos agora no inferno provisório. Mas a graça do Senhor anteviu a situação. E a Bíblia diz que antes, mesmo nós ainda sendo pecadores, Ele foi lá e nos escolheu. Escolheu você que era uma prostituta, um prostituto, um idólatra, um drogado, uma drogada, um fanfarrão. Ele escolheu você lá no mundo, Ele escolheu você lá nas trevas, olhou para você, marcou um X em você e disse para o Sacantaraia, no parapeito da eternidade: olha lá meu servo, olha lá minha serva, eu vou tirar ele do meio dessa geração desgraçada e vou fazer dele e dela um vaso de honra cheio da minha presença. Mas não despreze isso. Não despreze isto. Ei, axé, acai. Mateus capítulo 7, versículo 21. Se nós fazermos uma exegese rasa desse texto de Mateus 27, 7, 21, nós vamos ver que aquelas pessoas que chegaram perante Jesus e falaram: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, curei, expulsei, eram pessoas que viviam na graça, mas eram desgraçadas. Exegese rasa do texto, precisa nem aprofundar muita coisa. E sabe o que Jesus vai dizer para essa geração que se dizia cheia da graça, que era uma desgraça? Apartai-vos de mim, eu não te conheço. Como é que é? Eu não te conheço? Eu estava no altar pregando, eu fazia parte do louvor, eu cantava, eu tinha 10 Bíblias em casa, eu discipulava, eu ia para a igreja, mas não era um cristão verdadeiro, praticante da palavra, era uma figura, tira um personagem, mas não era fiel a Deus. Meus irmãos, eu faço um apelo para mim, para você: não seja uma desgraça para essa sociedade. A Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. Não seja uma desgraça para a sua família, não seja uma desgraça para a sua igreja, não seja uma desgraça para o ministério que Deus tem na sua vida. E quando eu estou dizendo desgraça, eu já falei no sentido etimológico da palavra, que é uma coisa infeliz, uma coisa deformada. Não vem aqui me dizer que o irmão não. Ai, Jesus, deixa eu me controlar. Não vem com conversa fiada para o meu lado, não. Estou falando uma coisa aqui. Então não seja isso para você mesmo. Deus quer que nós mergulhamos, mas quando nós mergulharmos, não tenha pressa de sair desse rio, porque esse rio ele dá vida, ele nos purifica, ele nos renova, ele não quer te afogar, ele quer te dar vida, mas não podemos brincar de ser crentes. Esse tempo já acabou, esse tempo já passou. Ou você é ou não é. Quer um conselho de Deus, irmão, de Deus para a sua vida, que fica em cima do muro, de Deus, Apocalipse. Você que é sujo, se suja ainda mais, perde tempo não. Eu me lembro quando eu era do mundo, quando eu ia fumar meu cigarro de maconha, eu caprichava. Rapaz, uma vez eu fumei um trem desse, Deus não me deixa mentir. Eu fiz um trem desse tamanho, eu tinha que segurar com 2 mãos para segurar o baseado. E eu tinha uma técnica na época, que quanto mais você prensava a fumaça, mais ela invadia o seu cérebro e mais você ficava alucinado. Quem já usou sabe o que eu estou falando. Então quando a gente é do mundo, a gente entra de cabeça e vai, sem não estar nem aí para as consequências. E quando a gente é de Deus, a gente fica com medo. Há quanto tempo, irmão, a gente não vê batismo com o Espírito Santo na igreja? O pregador sua a camisa, até a meia do pé soa, para que Deus venha batizar. As pessoas não abrem o coração, parece que estão com medo. Meu irmão, isso não cessou, somos nós que cessamos para Deus.
Meu irmão, quantos nós não vemos isso mais? Batismo com o Espírito Santo. Nós não vemos, não temos. Será que o Espírito Santo é fraco? Não. É porque ele não tem encontrado pessoas que têm fome desse Espírito. Fome de falar em línguas. Fome de sair daqui marcado pelo fogo da glória de Deus. Mas eu encerro essa mensagem dizendo a vocês. Eu encerro essa mensagem dizendo, e não dando crédito, não dando ibope para essa geração desgraçada. Mas eu quero dizer a vocês, irmãos e irmãs, remanescentes do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Para você que no meio dessa geração desgraçada, assim como Elias esteve perante o povo, e quando ele olha para o povo, todos dobraram perante Baal, e Deus usa e fala: Elias, Sharai, Peteve, Ashaiga, assim como você, Elias, tem mais 7.000 que não dobraram o joelho perante Baal. Levanta a cabeça, na passuda caia. Eu quero dizer para você, para mim, para todos nós, que no meio dessa geração, aleluia, sempre haverá os remanescentes. São poucos, mas eles sempre estarão de pé, aleluia. E é isso que deixa o diabo mais endiabrado ainda, porque ele quer tentar destruir esses remanescentes, e não consegue. Por quê? Não é porque eles são bons da boca, não, porque eles colocam sua força em Deus, no Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Eles não são autossuficientes, eles não são independentes, eles são dependentes de Deus para tudo e todas as coisas. Quem são esses que vão permanecer no meio dessa geração? A Bíblia diz que mesmo tendo pouca força, não negaram o meu nome, aleluia, aleluia. Você não pode ter muita força, meu irmão, mas com a sua pouca força, Deus vai te dar graça, e você não vai se corromper. Deus quer encontrar remanescentes aqui nessa noite, aleluia. Alguém que mergulha e não tem pressa de sair desse rio, porque é maravilhoso estar nesse rio, é maravilhoso estar mergulhado nos mistérios do Senhor. Gato faixa da prasévia. Quem são esses? A Bíblia diz: é aquele que foi fiel até o fim. Para esses o Senhor diz: dar-te-ei a coroa da vida. Tem remanescente aqui nessa noite. Ari, batara, surapá, cantaia. Deus está mexendo com as estruturas, aruma sábia, do reino das trevas, amassudequébia. Eu vejo pela visão que o Senhor me dá nessa noite, que havia uma nuvem negra sobre esta igreja, e havia um certo abafamento para com esta igreja, impedindo muitas pessoas de alcançarem um nível mais elevado, mais íntimo para com Deus, Shanu Pracaia. Mas nesse exato momento, eu vejo Matacanto Cova Sávia, um anjo com a espada flamejante na mão, decepando essa nuvem, decepando essa coisa que estava travando nessa noite, aleluia. Este é varão de guerra, e ele desce nesse lugar, e a partir de hoje, uma nova atmosfera vai começar a acontecer nesta casa. Não se preocupe e não se espante, porque os endemoniados, Arabaçu e Caia, se manifestarão para que os demônios sejam expulsos. Arabaçuca, quem está entendendo, aleluia. É você que estava vivendo uma vida mórbida, uma vida neutra, aleluia. Se levanta agora nessa noite, se levanta agora nesse momento. Deus quer te marcar, e Ele não quer te marcar para ser uma desgraça, para ser uma graça na mão dEle, aleluia.
Arabai Cataraçúbia. Então você que pregava, ei, recebe mais unção da parte de Deus, para pregar não o que o povo quer ouvir, mas para pregar o que Deus quer falar. Ei, você que louva, recebe mais unção, para louvar não o que o povo quer ouvir, mas o que o povo tem que escutar. Recebe aí na sua vida, aleluia. Ei, você profeta, ei, você profetiza, te levanta nessa noite. Olha aí Deus renovando o ministério na tua vida. Ei, Catabachai, Ketevassuia, Aragasovia, Névia, recebe aí do céu porção dobrada do Espírito Santo para a tua vida, para que no meio dessa geração desgraçada você venha brilhar, para que você venha reluzir como o aço. Arianderai Catavassu. Levante a sua mão direita para o alto e a sua esquerda coloque no seu coração, aleluia. A sua mão direita para o alto e a sua esquerda, mão direita, apanhe ela no seu coração, aleluia. E nesse exato momento, você vai ser sincero com Deus, meu irmão. Você vai ser sincera com Deus, minha irmã. Você vai abrir a sua boca, você vai pedir perdão a Deus pela vida que você tem levado. E você nessa noite vai fazer um compromisso perante Deus, perante o Espírito do Senhor que está aí. Você vai fazer um compromisso com Ele, de ser uma geração que não vai se corromper com esse mundo pregresso, com esse mundo desgraçado, aleluia. Isso, se isso for verdade, e se isso for verdade, Aria, Pai, Anacassu de Kévia, Deus vai operar uma metamorfose na sua vida. Arabassu de Kévia, Arabassávia, um rebuliço santo vai acontecer a partir da meia-noite de hoje, se for verdade. Arai Bocavassávia, olha aí Deus, quantas mãos levantadas, olha aí Espírito Santo, quantos corações falando, olha aí meu Pai, Gamacho Kévia, pega esse jovem, essa jovem, pega essa criança, pega esse varão, essa senhora, começa meu Pai a fazer uma mudança a partir de hoje. Ei, recebe da glória, do poder, do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Quem fala em línguas, fale, aleluia, aleluia. Você que não fala, fale agora, porque o batizador está aqui no nosso meio. Eu não preciso colocar a mão na sua cabeça, ele já está aí na sua frente. Arai Petébia, está aí na sua mente, olha aí, ó, a sua mente. Arabacanto Sébia, Alabassura Coma Sábia, olha aí o Movecapura, Sacotocotama Sábia, ei Catabaçaia, ai queia na mente. Ai, perá, randou, rocou, doçou, lubata, praçata, cantaraia. Eita, manto de mistério. Ei, com Michael Douglas, Aruba, Sábia, o Senhor te diz nessa noite, guerreiro, Deus a partir de agora quer que você tome uma decisão na sua vida. Chega, basta, é hoje, e a partir de agora Deus te faz uma proposta: vem para o meu Evangelho e eu mudo a sua vida, transformo a sua mente e te faço um novo homem. Mas se tu permanecer na mesma vida, mas se tu permanecer no mesmo caminho, em pouco tempo tu serás ceifado dessa terra, irá baixar a canta, irá às profundezas eternas do inferno. Mas o Senhor teu Deus te diz nessa noite: porque eu te amo e tenho um propósito contigo na tua casa, na tua família. Eu falo contigo nessa noite, é hoje, é agora, e eu não aceito desculpas. E se tu assim fizer de coração, araca, tu vassávia, tu verás o mover das minhas mãos na sua vida, diz o Eterno. Eita, glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Ei, Satanás perdeu mais um, hein? Olha aí, ó, olha aí o povo de Deus sendo abençoado, hein? Olha aí, Satanás, você que dizia para essa mulher que era uma derrotada, olha aí Deus mudando o cativeiro dela, olha aí Deus mudando o cativeiro dele. Ei, Satanás, tu perdeu. Arabaçu Cataia, nós somos a igreja da graça e não somos a igreja da desgraça. Shurai ponaka suremeviasai, Anabassuda canta sovianai.
Olha aí, Aramassu de Cova Seve Amaramando Soa. Olha aí, Aramassada Cantarabassávia. Há um movimento das águas no meio da igreja, aleluia. Interessante falar que a primeira visão que Deus me deu foi nas alturas celestiais, foi no mundo cósmico, mas nessa hora Deus está me mostrando um movimento de águas no meio da igreja, e não um movimento de ondas, mas é um movimento onde a água vai se afunilando no meio, aleluia. E o que quer dizer isso? Eu pergunto para o Espírito Santo, e ele me dá a resposta. Aramassai é um redemoinho de águas neste lugar, Arabassai Cotovocon na canta sábia, e para o meio deste redemoinho eu estou lançando tudo que não presta, toda frieza, toda apostasia, toda cauterização da mente, todo desânimo, Arabacantocova saia. Olha aí, ó, se afunilando, olha aí, ó, ei, Catabachaba sábia, ei, Capanachotocova Nagasuda caia, olha aí o movimento das águas, e aonde essas águas vêm passando, afunilando, olha aí ele limpando o coração, olha aí ele limpando a mente, olha aí tirando tudo que não presta e fazendo de nós, aleluia. Oh, glória, 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 glória. Ei, canai, berrachatai, alavassa. Usaua xeraia, louvará, cantorovassutai. Nessa noite, Aramacanduceia, tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, que não quer ser uma desgraça, mas se tornar participante da graça do Senhor. Você que nessa noite ouviu esta palavra, foi trazido e conduzido pelo Espírito do Senhor, é uma oportunidade que lhe é dada, meu irmão, minha irmã, você que não serve a Jesus Cristo, é uma oportunidade de sair do meio dessa geração desgraçada e se tornar um membro do corpo de Cristo e se tornar cheio da graça do Senhor. A oportunidade está estendida. Venha, venha. Jesus te recebe. Venha. Jesus não é mercadoria para ficar oferecendo e nem ponta de estoque, mas é uma oportunidade que tem que ser dada, porque o dia da nossa ida deste mundo nós não sabemos, mas pode ser a qualquer momento, basta nós estarmos vivos. E eu estou falando com pessoas que estão vivas fisicamente, por mais que alguns estejam mortos espiritualmente. Quer vir? Venha beber de graça da água que nos é proposta, que nos é dada. Venha. Para de ficar deixando o diabo te escravizar. Para de ficar de deixar o diabo fazendo você de um cavalo, que ele monta em você, faz você pecar, faz você murmurar, bota o diabo para correr, irmão, e vem para o lado de Jesus Cristo. Vem agora, pelo amor da sua alma.